A paz do Senhor, irmãos, amém? Estou feliz que tem mais gente hoje. Normalmente quinta-feira o pessoal está cansado e se escondendo do frio, enfim. Mas é um prazer a gente estar na casa do Senhor, é privilégio, sempre, sempre, sempre é privilégio. E estou feliz de ver você, Kátia. Estou feliz. Quem é vivo aparece, só não aparece quem morreu. E de preferência que não apareça mesmo, né? Morreu, não precisa aparecer mais. Mas seja bem-vinda, sempre bem-vinda. Vamos abrir a nossa Bíblia para a gente poder conversar um pouquinho sobre as coisas que Deus tem colocado em nosso coração. E a minha oração é que aquilo que Deus tem falado ao meu coração, da maneira que Deus tem movido o meu coração, que assim seja na sua vida também. Amém? Dá comida, paz adora, ela está com fome. Quem tem fôlego de vida tem que falar, tem que reagir. E essa é a forma da criança reagir, chorando. Essa é a fala dela nesse momento. Eu queria que você abrisse Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2, o versículo 17. Diz assim a palavra: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome. Você pode repetir o novo nome? Não, mais alto. Escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Feche os seus olhos, Pai. Nós te damos graças pela liberdade de estarmos aqui na tua casa. Te adoramos, expressamos o nosso louvor, expressamos a nossa dependência, expressamos a nossa gratidão através dos dízimos e das ofertas. E agora, na ministração da tua palavra, queremos ter compreensão, queremos ter entendimento, queremos ter revelação, queremos ter posicionamento, queremos ser confrontados, queremos que os nossos olhos se abram, queremos ter mudança, para que estejamos agradáveis ao Senhor, de acordo com o que a tua palavra diz. Ao vencer, aquele que vencer, o Senhor dará um novo nome. Assim nós oramos em nome de Jesus, amém. Eu queria fazer uma pergunta para você. Você gosta do seu nome? Quem não gosta do seu nome? Ele não gosta, todo mundo sabe que ele não gosta do primeiro, né? Todos vocês conhecem a história do nome de vocês? Por que que o pai e a mãe deram esse nome? Sabem? Quem aqui sabe? Quer dizer, a maioria não sabe por que foi dado o nome. Você sabe que nome é algo interessante, porque os pais engravidam, né? A mulher engravida, e aí eles começam a planejar. Será que é homem? Será que é mulher? Antigamente só sabia na hora que nascia, mas hoje, poucos meses, já dá para poder saber o sexo da criança. E aí já começa a pensar em qual nome dar. Mas olha que interessante, são pessoas, pai e mãe, que vão dar o nome para uma criança que nem sabe que vai precisar um nome. E esse nome dado, ela tem que carregar a vida toda, goste ou não. Apesar que hoje muita gente tem trocado o nome, mas eu acho que tem um limite para isso, né? Não é só eu quero trocar e pronto, uma vez. Mas mesmo assim, mesmo tendo essa liberdade de troca, ainda assim a maioria fica com o nome que foi registrado. Talvez por medo, talvez porque já foi a vida toda, todo mundo me chamando com esse nome, ou vou ofender os meus pais, sei lá, se foi homenagem a alguém. Mas é interessante que se nós, todos nós, soubéssemos
não somente o significado do nosso nome, mas também o porquê ele foi dado, com certeza mudaria a nossa empatia ao nosso nome. Ele teria com certeza mais profundidade, ele faria mais sentido. Então, por exemplo, lá em casa eu sempre conto para vocês e para eles principalmente, que Isaac e Esther não era para ser Isaac nem Esther. Isaac era para ser Mateus e Esther era para ser Talita. Mas nós tivemos duas experiências profundas com Deus. Com respeito a isso, eu vou dizer profunda, que Deus falou comigo e Ele aceitou. Porque foi Deus quem escolheu o nome dos nossos 2 filhos. Foi exatamente o Senhor, porque havia uma palavra profética em cima daquilo que Ele queria que nós dessemos o nome, e um nome que nós nunca tínhamos pensado. E é interessante que, para quem está lendo aí a Bíblia nos 6 meses, amém? Eu não sei se você só está lendo, e eu estou tendo uma dificuldade, porque eu estou atrasada. Mas sabe por quê? Porque eu não sei só ler, eu paro. Aí eu vou procurar, aí eu medito, eu falei, ai bem, eu acho que eu não dou conta disso, eu posso até fazer, mas esse negócio, ai li, pronto, 6 meses, li a Bíblia, o que você leu lá? Sei lá. Toda vez eu vou lendo e aquilo vai abrindo os meus olhos, eu vou conversando com a Bíblia, fazendo perguntas, e essa mensagem saiu dessas leituras. Por que nós temos um nome? E por que Deus troca o nosso nome? E aí eu fiquei pensando sobre essas coisas, e se nós não tivéssemos um nome, nós seríamos chamados de homem e mulher. Homem ou mulher. Só que se eu falasse homem, todos vocês responderiam. Se eu falasse ô mulher, todas vocês responderiam. Então o nome, na verdade, traz o quê? Uma identidade. Traz uma individualização à pessoa. O nome traz uma história. O nome traz uma palavra profética. O nome traz uma homenagem. Quantas pessoas, sabe esses nomes, eu não sei aqui, agora de imediato não vou lembrar, que metade é o nome do pai, metade é o nome da mãe, aí parece aqueles nomes que só o sangue do cordeiro. O Bruno, que trabalha em cartório, deve ver isso com muita constância, os nomes lindos que devem aparecer, maravilhosos. Por quê? Porque eu quero homenagear. Mas às vezes nós não pensamos que aquele que vai receber o nome vai carregar esse nome. Então ele precisa entender por que eu carrego esse nome ridículo, feio, não gosto, ou qualquer coisa assim. Por isso que nós pastores, toda vez que as pessoas na igreja, as mulheres, os casais, né, porque não é a mulher, ela é engravida, mas o marido também está grávido. Então a gente sempre pede para que pare e pense no nome que você está dando. Porque essa criança vai levar esse nome a vida toda. E além, não é somente para fugir de bullying, mas principalmente para que esse nome carregue uma palavra de profundidade e uma palavra profética sobre essa criança. Ah, eu gosto de pedra, tá? Vai chamar ela de pedra, mas tem que ter algum sentido. Se tiver sentido, a pessoa que recebe o nome não vai ficar brava. Se fizer sentido, não vai ficar brava. Eu imagino, eles nunca falaram se gostam ou não, né? A gente também colocou tanto na cabeça. Eu não sei se o Isaac e a Esther gostam do nome deles. Mas desde pequenininho eles são tão ensinados sobre a importância e sobre o nome, e sobre a história, sobre o que Deus fez para que chegasse o nome, que talvez eles gostem muito mais da motivação do que do próprio nome. E é tão interessante que Isaac está com 25, já vai para 26 anos. E nessa leitura bíblica, depois de 25 anos, esses dias eu falei para o pastor e para ele, e depois falei com a Esther, e ela está curiosa porque eu não respondi até agora.
eu falei assim, depois de tanto tempo de vocês, ela com 23 anos, que faz amanhã, por favor, manda mensagem para ela. Primeira vez que ela vai passar o aniversário sozinha. E Deus acrescentou o significado do nome dos dois. Me fez entender uma outra parte do nome. E eu fiquei encantada. Aí, às vezes, eu saio falando assim, eles não entendem nada porque que eu estou falando. E eu falei assim, meu filho, Deus sempre me disse que o seu nome seria o meu motivo de alegria, o nosso motivo de alegria, de riso. Mas Deus agora acrescentou mais um pouco e falei para ele. E ele, naquela grande expressão, Falei, tudo bem, depois você vai entender melhor. E a Esther, falei, Deus me falou a respeito de você, mas talvez a segunda parte, Ele tinha que me falar com vocês nessa idade, para eu me entender melhor, porque foi depois de algumas coisas que agora eu entendo a segunda parte do nome. Então, na verdade, o nome é importante. Valorize o seu nome. Valorize o seu nome, porque existe uma história, não é somente uma etiqueta, mas existe um significado, uma individualidade, e é a maneira que as pessoas percebem você. Tudo bem que poderia ter aqui vários Alexandres, mas mesmo que tivesse 3, 4 Alexandres aqui, como tem 2 Andrés. Cadê o Andrezinho? E o Andrezão. Tem 2 Andrés. Mas mesmo assim a gente ainda faz diferença, Andrezão e Andrezinho. Ou então a gente fala pelo sobrenome, ou a gente pega uma característica da pessoa, mas cada um tem o seu nome. E aí nós vemos qual a importância e a função. Identificação, então o nome é a primeira forma de identificação que nós recebemos. Individualização, ele nos torna único e nos ajuda a construir a nossa identidade e sermos percebidos pelos outros. Interação social, que é para comunicação, interação social, chamar, ser reconhecido. Direito de personalidade, que é ter um nome, é um direito fundamental de cada indivíduo, e bem imaterial, que vai nos acompanhar ao longo da vida. História e significado, porque, como eu disse, carrega história, significado, escolhido com tradição de família, crença, desejo, palavra profética e assim vai. E o valor social. O nome é um marcador social que pode influenciar a forma como somos tratados e como nos relacionamos com o mundo. E é interessante que a Bíblia fala muito sobre nome. A Bíblia nos orienta e fala muito sobre essa questão. E é interessante que na cultura bíblica, nós não costumamos fazer isso muito. Talvez agora alguns. Normalmente nós escolhemos os nomes por homenagem ou por moda, ou porque a sonoridade, sabe? Eu acho legal, a moda agora é tal nome. Vocês já perceberam que tem uma época que tem um monte de João, numa outra época tem um monte de Maria. Aí fala, gente, porque é moda. É moda. Mas na cultura bíblica não era assim. Normalmente quando uma criança nascia, havia um significado profundo ali. Ou pela gestação, ou pela circunstância, ou pela maneira que aquela criança foi gerada, ou a situação do parto, ou por uma palavra profética sendo liberada para aquela criança. Havia homenagem? Havia também. Mas normalmente tinha um motivo. Tinha um motivo para ter aquele nome. Mas aí nós vemos na palavra que Deus mudava o nome. Quantas pessoas nós vimos na Bíblia que Deus trocava o nome? E por quê? Por que ficar trocando o nome? Já era tão bonito. Para que trocar? Então eu chamo Débora, e é interessante que eu não sei a história do meu nome. Por que a minha mãe colocou e meu pai colocou o nome de Débora? Eu sei dos meus irmãos e não sei o meu. Mas eu me lembro muito bem, tenho 2 episódios com o meu nome que marcaram o meu coração e mudaram a minha reação. Já adulta,
já como pastora, uma vez a minha mãe chegou para mim e disse: você faz jus ao seu nome. E mãe falar isso é bom demais, né? Eu fico feliz que você faz jus ao seu nome. Assim como Débora, da Bíblia, eu vejo em você também uma mulher como aquela. E eu falei: mãe, pede o que a senhora quer que eu dou. Porque eu realmente me emocionei. E ela falou: e eu vejo em você essa sabedoria e essa liderança de Débora. E uma vez, já aqui em São José dos Campos, um pastor que veio nos visitar e fez uma, como chama, conferência, sei lá, de alguns dias. Ele não tinha me conhecido ainda, ele não sabia, foi o pastor que foi buscá-lo no aeroporto. E quando ele chegou, começou lá o fogo descer lá na igreja, e aí ele pegou e me chamou. E não sabia o nome, nós não tínhamos sido apresentados. Eu fui conversar direto com o pastor depois do culto. E quando ele me chamou para ajudá-lo a orar por alguém, antes de orar, ele começou da parte de Deus a falar. E foi a primeira vez, de forma audível, que eu vi o Senhor falar e chamar o meu nome. E ele repetiu por várias vezes: Débora. Débora é o seu nome. E aquilo eu não conseguia ficar em pé, porque era como se Deus realmente estivesse falando e me chamando. E naquele dia ele disse: a partir de hoje, mesmo que você queira ou tenha feito ou queira fazer uma faculdade de psicologia ou de coisas para entender pessoas, hoje o Senhor lhe dá uma sabedoria dos céus, como se você fosse uma psicóloga do Senhor. E eu chorei. E a partir daquele dia, a minha oração até hoje, todos os dias, é: Senhor, me dá sabedoria. Eu quero ser essa Débora que tem sabedoria. Eu quero ser essa mulher que lidera com sabedoria, com coragem. Apesar de não achar que eu sou tão corajosa, mas eu quero ser essa mulher para fazer jus ao nome que minha mãe deu, mas também para honrar aquilo que o Senhor disse a mim. Não é sobre mim, mas é sobre aquilo que o Senhor disse. E aí nós vamos vendo por que Deus mudava o nome das pessoas. Nós vemos que Deus mudava às vezes o nome da pessoa para dar uma nova identidade a ela. Todos sabem que Sara, o nome dela era Sarai. Lá em Gênesis 17, 15, 16, fala quando Deus fala que a partir daquele momento ela não seria mais chamada de Sarai, mas seria chamada de Sara. Deus mudou o nome de Sara para trazer uma mudança de identidade, de propósito na vida dela. Por quê? O nome dela significava Sarai, significava princesa. Mas Sara significa mãe de multidões. Então aquela princesa, a partir daquele momento que Deus mudou o nome dela, ela não seria mais só uma princesa, mas ela seria mãe de nações. Teria uma nova identidade e um novo propósito de vida. Quando nós vemos sobre Abraão, também em Gênesis, no mesmo capítulo, Deus trocou Abrão para Abraão. Abrão já era um homem velho, que não tinha filhos, mas Deus prometeu que os seus descendentes seriam impossíveis de contar. E aí Deus faz uma aliança e uma promessa. Então Deus mudou o nome dele, marcando uma aliança e uma promessa que eu faço. A mudança do seu nome é a aliança que eu faço com você. Você será pai das nações. Descendentes incontáveis virão de você. Abrão significava pai exaltado. Abraão significa pai das nações. Então você percebe que Deus, quando mudava, não é mudava. Eu acho que eu cansei desse nome, não gosto mais de Sarai, quero Sara. Não, havia um propósito.
mudança de identidade de Sara, mudança de propósito, aliança com Abraão, promessa com Abraão. Deus também mudou o nome de Jacó. Jacó, apesar de ser um nome bonito, e meu avô chamava Jacó, e eu gosto muito desse nome, mas eu prefiro olhar o Jacó não como seu significado primário, que é traiçoeiro e enganador, mas eu prefiro olhar Jacó já com o reflexo de Israel. Deus mudou o nome de Jacó para Israel, depois que ele lutou com o anjo. E a partir daquele momento, houve uma mudança de caráter de Jacó. Ele não seria mais conhecido como enganador e traiçoeiro, mas ele seria conhecido como Israel. Nós vemos também sobre, lá no Novo Testamento, Simão. Simão significa, ele ouviu. E Pedro significa rocha ou pedra. Simão já era um seguidor de Jesus, presta atenção, já era um seguidor de Jesus. E no começo ele era chamado de Simão. Mas sabe, foi quando Jesus começou a chamá-lo de Pedro, quando ele confessou que Jesus era o Cristo. Jesus mudou o seu nome para Pedro, para mostrar que essa fé seria a base da igreja. Sobre essa pedra seria fundada a igreja. Então você percebe que Deus sempre teve um propósito para mudar de nome. Mas você acredita que Deus ainda muda nome? Sim? Alguém aqui já mudou o nome? É que na verdade, Ele continua sim a mudar o nome. Talvez o nome que nós levamos, então eu chamo Débora, e vou até morrer, creio, continuar me chamando e deixando vocês me chamarem de Débora. Mas eu tenho certeza que a Débora que nasceu para a Débora de hoje, diante de Deus, já é outro nome. Já é outro significado. Quando nós chegamos diante da cruz, quando nós confessamos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, quando nós passamos, e preste atenção, no verdadeiramente caminhando com Cristo, nós passamos a ter uma nova vida. E aí, diante do Senhor, nós passamos a ter um novo nome. Quando nós permitimos esse encontro, eu tenho assistido, quer dizer, já assisti, estava tendo Greenhouse lá no Dunamis, 15 dias de escola de avivamento, e eu estou acompanhando todas as coisas que a Esther tem feito lá, por 2 motivos. Primeiro, porque eu gosto, e segundo, porque eu quero ouvir o que ela está ouvindo, porque se tiver alguma coisa que eu não concordo, a hora que ela chegar a gente precisa conversar. Mas graças a Deus, nada, não encontrei nada que pudesse ter problema. Pelo contrário, eu tenho sido edificada com esse acompanhamento daquilo que eu posso e aquilo que ela compartilha. E tem um pastor que disse uma frase, que um encontro pode mudar uma história, e uma palavra pode mudar o destino. Quando antes de nós conhecermos ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, antes de nós decidirmos sermos templo do Espírito Santo e caminhar em obediência com Jesus, nós andávamos do jeito que queríamos, mas bastou esse encontro para mudar a nossa história, não é verdade? Um encontro muda a nossa história. E às vezes uma palavra muda o nosso destino. E é exatamente aquilo que nós precisamos entender da nossa postura diante do Senhor. Nós sempre falamos assim, quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus. Todos aqui já fizeram essa oração, eu creio.
E nós falamos assim: Senhor Jesus, eu entrego minha vida, confesso o Senhor como um Senhor e suficiente Salvador. Escreve o meu nome no livro da Bíblia. E aí você acha que ele escreve lá, Jorge Alexandre de Souza? Existe um nome que ele escreveu, que é só a respeito dele. E que faz diferença de todos os Jorges ou Jorge Alexandre. Quando fala, escreve meu nome na Bíblia, no livro da Bíblia, no livro da vida, ele vai escrever Maiara. Pô, mas só Maiara? Quanta Maiara tem por aí? Mas existe um Maiara que ele sabe que é você. Todos nós temos um nome específico no livro da vida. Só que existe uma coisa: precisamos ter o nome escrito no livro da vida. O versículo fala: ao que vencer. Ao que vencer. Então significa que quem chegar em vitória até o fim. Se é ao que vencer, significa que alguns não vencerão. E é interessante que, assim como os nomes, quando Deus dava os nomes, Ele estava mostrando, revelando uma transformação na vida daquela pessoa. E eu quero te falar uma coisa. Você sabia que o diabo não se incomoda que você vem na igreja? Imagina, ele fica tentando me impedir. Isso aí é coisinha básica, é só para fazer um barulhinho. Não vai hoje, bota preguiça, bota dor, bota problema. Mas no fundo ele não se incomoda que você vem na igreja. Inclusive ele ama quando a gente vem na igreja só por vir. Você sabia que ele não se incomoda quando a gente levanta as mãos e fecha os olhos? Quando a gente somente faz isso? Porque em show de Rock in Rio, aquele povo também levanta a mão, fecha os olhos e chora. Ele também não se incomoda com isso. Você sabia que ele não se incomoda quando você, com muita tristeza, dá as suas ofertas e os seus dízimos, ou gorjeta, esmola, na casa do Senhor? Também não se importa. Inclusive, muitos se escondem através dos seus envelopes de dízimos. Você sabia que o diabo também não se incomoda dos cargos que você tem na igreja? Inclusive, é às vezes no seu cargo que ele te usa. E me usa. Você sabe o que incomoda? Você sabe o que incomoda? É aquele que verdadeiramente se deixou ser transformado. Porque ele sabe que essa transformação gerou um novo nome, uma nova identidade, uma nova história, um novo destino. Nós sabemos que o diabo se importa quando vê que aos olhos de Deus nós mudamos de status de relacionamento. De criatura passamos a ser filhos. Isso ele fica com raiva. De conhecido passamos a ser amigos de Deus. De convencidos passamos a ser convertidos. Mudança total de rotas. De frequentador de igreja, nós passamos a ser a igreja, o corpo de Cristo. De Saulo, nós passamos a ser Paulo. De perseguidor, passamos a ser perseguidos pelo nome dele, por causa do nome dele. E não interessa se ele incomoda ou se importa com alguma coisa na verdade. Mas o diabo se incomoda, problema dele. Mas ele se importa, problema dele também. Sabe o que importa? É quando eu e você tomamos uma decisão real, tomamos uma postura real com Deus,
uma segurança daquilo que eu tomei de posição diante dele, da confissão que eu fiz, da certeza da minha salvação, da segurança que se ele falar, Débora, ele pode gritar nesse mundo e ele falar, Débora, eu sei que vai ser o meu nome. Não vão levantar todas as Déboras, porque a Débora que ele falar tem uma identidade única. O que importa é quando eu falo, já estou crucificada com Cristo, e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, vivo pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Eu quero fazer essa pergunta para você, porque nós nos enganamos e nós precisamos com urgência, mas com muita, muita urgência, reavaliarmos a nossa postura. Nós não podemos brincar de igreja, nós não podemos brincar de frequentadores de igreja, de cargos, de eventos, porque a palavra é bem certa, ao que vencer. Somente vir à igreja não garante que você vai vencer. Somente dar o dízimo não garante que você vai vencer. Somente dizer que ama a Deus, mas não vive em coerência com Ele, não vai adiantar. Para que nós possamos realmente vencer, nós precisamos ter coerência naquilo que nós falamos e naquilo que nós vivemos. Nós precisamos realmente fazer com que a pessoa olhe para nós e fale assim, Rafael? Não é aquele Rafael lá, é outro, parece até outra pessoa. Eu vou só brincar, tá? O Rafael Pingaiada? Não, esse o cara até é outro, não é mais Pingaiada não. Agora é Rafael Bíblia. Graças a Deus. Mas nós precisamos prestar atenção. Se houve, de fato, uma mudança na nossa vida, de forma que as pessoas nos veem, ao invés de Simão, nos veem como Pedro. Se, ao invés de Saulo, nos veem como Paulo. Nós precisamos ser conhecidos por esse novo nome. Porque esse novo nome implica que houve mudança, houve transformação. Mas só receberá quem vencer. Eu tenho falado, ontem nós tivemos um momento aqui da reunião de intercessão, e um momento muito gostoso, porque Deus tem falado ao meu coração que às vezes nós queremos tanto dar as coisas, oferecer as coisas aos outros, mas às vezes nós não estamos aptos a oferecer, porque nós estamos ainda precisando ajustar algumas coisas. E nesses dias de avivamento lá, eu comecei a falar, Senhor, eu não posso me distrair com as coisas deste mundo, com as coisas que nos aborrecem, entristecem, muda caminho, enfim, eu não quero. O Senhor já me levou num santo lugar. O Senhor já me levou num lugar onde eu posso me aquietar e ouvir a Tua voz dizendo, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Por que que eu saio deste lugar? E às vezes nós visitamos esses lugares, mas esse lugar não é para visitar, é para permanecer. Mas só consegue permanecer quem verdadeiramente se permite ser transformado. E ontem eu disse a elas, nós estamos tão mal acostumados a ficar pedindo, tão acostumados a ficar reclamando, e até na nossa função nós temos sempre uma lista de pedidos para fazer. Eu falei para elas, nós não vamos orar por ninguém,
A gente ora em casa e dei a lista. Mas nós vamos para aquele lugar onde nós nos sentimos verdadeiramente filhas, aonde nós assumimos essa identidade, aonde nós nos sentimos acolhidos, aonde nós temos certeza que nós temos esse nome, essa pedra gravada com o nome. Eu não sei, de repente a Maria vai estar lá, Maria a preciosa, a graciosa, talvez João o temente, Joana resiliente, Débora faladeira, sei lá, eu acho que vai ter coisa melhor, eu espero. Mas eu sei que para que eu possa vencer e receber essa pedra, eu preciso permanecer na presença do Senhor de forma coerente. Sobe aqui, Natália. Falei para a Natália que ela ia ser minha tangedora hoje. Eu vi um pastor lá com um tangedor. Ele anda e é o genro dele. Aí eu falei para ela ontem, foi tão... Nós chegamos a um nível tão gostoso de falar com Deus. Nós estamos vivendo, e eu quero que você entenda, que é uma palavra que talvez você fale assim, eu já me converti. Eu já aceitei o Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador. Mas se você parar para pensar, a sua vida tem sido realmente coerente com isso? As pessoas, quando veem você passando, sente a presença do Espírito, porque Ele habita em você, Ele habita em mim. As pessoas, quando veem você perto de outras, conseguem ver diferença, consegue ver Cristo, o bom perfume do conhecimento dEle em você. Como é que nós estamos andando nessa terra? Como mais um? Ou como as testemunhas? Como sacerdócio santo? Como eleitos? Como geração eleita? Como filhos amados? Como exército? Como noiva preparada, adornada? Como é que nós estamos vivendo? Se nós não estivermos vivendo nessa coerência, significa que a gente ainda não venceu, e não vamos vencer se continuarmos assim. E não teremos uma pedra com o nosso nome. Mas eu tenho descoberto nesses dias de lutas, de problemas e de dificuldades, que o melhor lugar para a gente estar é escondido debaixo dos braços do Senhor. É entrar debaixo dos braços do Pai, sentir a presença dEle e falar: se o Senhor não for comigo, eu não saio desse lugar. Se o Senhor não me orientar, eu não vou. Se o Senhor não falar o que eu tenho que falar, eu não falo. Se o Senhor não me der a direção, se eu vou para cá, eu vou para lá, eu não vou. Eu não estou sozinho, o Senhor está comigo, e eu quero vencer. Eu verdadeiramente confessei o Senhor como meu Senhor e suficiente Salvador. Eu verdadeiramente creio que eu quero e devo andar no Espírito. E andar no Espírito é andar com Ele. Assim como nós falamos, ensina a criança no caminho, é eu e a criança. Então, andar no Espírito é eu e o Espírito Santo comigo. Mas isso é possível? É possível. As circunstâncias fazem a gente acreditar que não é, mas é possível sim. É possível nós orarmos incessantemente. Não é possível nós ficarmos no quarto o dia todo, porque nós temos trabalho, temos afazeres, compromissos. Mas eu posso estar trabalhando e fazendo com excelência, glorificando a Deus. Eu posso estar criando alguma coisa no meu trabalho e falando: Deus, me ajuda aqui. Eu posso estar lavando roupa e falar: Senhor, muito obrigada, porque o Senhor tem aquecido, dado o que vestir a minha família. Em todo tempo é possível, mas nós nos distraímos, e por causa dessas distrações, muitos não irão vencer. E isso tem me angustiado. E eu tenho falado com Deus ultimamente: não me deixa distrair,
Não me deixa distrair. Não me deixa, eu quero estar nesse lugar, no Santo dos Santos, porque eu já entrei neste lugar e eu não quero sair desse lugar. Pode me chamar de louca, vai ser louca, mas louca é que vence e que vai pegar a pedra escrita com o meu nome lá no céu. Sou louca, louca por Jesus, louca de estar na presença dEle, louca pela sua palavra, louca de conversar com Ele, louca. Porque Ele mudou o meu nome, Ele mudou a minha história, Ele mudou o meu destino. Se eu não tivesse tido esse encontro, se Ele não tivesse feito isso comigo, aonde nós estaríamos, meu amor? Onde você estaria? O pastor fala que se ele não tivesse sido encontrado por esse amor, com certeza estaria lá numa roda de pagode, bebendo lá no Rio de Janeiro. E você? Se você não tivesse encontrado com Jesus, pastor Rodrigo, já estava morto. E como é que nós temos a nossa vida mudada, transformada, redirecionada, e a gente não vive nessa intimidade, nesse prazer? Nós precisamos voltar. Nós precisamos rever. Nós precisamos entrar na presença do Senhor e não sair mais. Eu quero que você se levante. Como é que você talvez será chamado no céu? Mas mais importante de como é que vai ser seu nome, é se você vai ter o nome. E eu queria que nessa hora, enquanto Natália está ali tocando, eu não quero que você faça pedido nenhum. Inclusive eu queria desafiar vocês a parar de pedir um pouco para Deus. Antes mesmo que as palavras venham aos nossos lábios, o que Deus faz, Diego? Ele já conhece. Enquanto você serve o Senhor aqui, o que Ele faz por você? Ele trabalha por você. Então, nós precisamos aprender a adorar, a falar com Ele, a ter prazer em bater um papo com o Senhor, a levantar as mãos e dizer: Senhor, que prazer, eu te amo, eu te adoro, como é bom estar pertinho do Senhor. E eu quero que você tenha nesse momento, esse momento com Deus. Você pode falar isso, sem pedir nada? Só falar o que Ele é para você? Só se alegrar em estar na presença dEle? Só deixar o Espírito Santo fluir na sua vida? Oh Deus, que está sentado no trono, vai falando com o Senhor, vai falando com o Senhor, vai chamando a atenção do Senhor. Chama a presença dEle para você, chama a presença dEle para você. Faz Ele olhar para você agora. Sabe o que faz Ele olhar para você? É o seu interesse, é a sua vontade de estar na presença dEle. Oh Deus, nós te amamos, nós te glorificamos. Como é bom estar na presença do Senhor. Senhor, nós já levantamos as nossas mãos, nós já fizemos as nossas orações, confessando o Senhor como o Senhor e único Salvador. Nós já pedimos para que o Senhor escreva o nosso nome no livro da Bíblia, da vida. Mas às vezes a nossa vida tem sido distraída.
E por conta dessas distrações, talvez os nossos nomes podem não ter sido de fato transformados, mudados. Nós queremos ser vistos como o Senhor nos vê. Nós queremos que as pessoas nos vejam como o Senhor vê. Mas para isso nós precisamos de mais intimidade. Nós precisamos mais da Tua presença em nós. A Tua presença em nós. Ei, candaralabaxuriacei. A Tua presença em nós nos transforma, nos renova. Oh Deus, e nós precisamos dela. Nós precisamos do Teu Espírito em nós. Traz, Senhor, quebrantamento. Traz reconhecimento. Nós precisamos saber o lugar que nós estamos. Oh Deus, e candaralabaxúria sei. Oh, que candaralabaxúria, e candaralabaxúria, ele andaralabas. Oh Deus, nos leva à sala do trono, nos leva a ficarmos face a face com o Senhor, a sentir a presença do Senhor, para não querer mais sair deste lugar. Nós não conseguimos suportar essa terra se não for com a Tua presença. Os dias têm se tornado cada vez mais difíceis, mas com o Senhor nós seremos mais do que vencedores. Oh Deus, olha para nós, Pai, olha para a Tua igreja, olha para os Teus filhos, atende o nosso clamor. Atende o nosso pedido de socorro. Atende o nosso pedido de mudança, de transformação. O Senhor conta conosco para estabelecer o reino, para expandir o Evangelho, para alcançar vidas, para saquear o inferno. Mas nós não podemos oferecer aquilo que nós não temos e nem vivemos. Oh Deus, queremos viver com a certeza desse novo nome, com a segurança de sermos filhos. Oh Deus, vem sobre nós. Chama a atenção do Espírito Santo para você. Se faz ouvir, chama a atenção. Oh, candaralabaxúria sei. Oh, candaralabaxúria, e candaralabaxúria.
Você pode cantar essa parte, poderoso Deus? Você pode levantar a sua voz e dizer: poderoso Deus. Nós temos anseio por Ti, Senhor. Nós temos anseio por Ti. Tu és o Deus poderoso. Tu és tudo o que nós precisamos. Nada. Louvado seja o nome do Senhor. Exaltado seja o nome do Senhor. Grande é o Senhor. Digno de toda honra e de toda glória. Tu és inigualável. Tu és incomparável. Tu és suficiente. Tu és grandioso. Tu és lindo, Senhor. Tu és maravilhoso, Deus. Tu és amoroso. Tu és a alegria que nos dá força. Tu és o nosso refúgio, a nossa libertação. Tu és o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Tu és a certeza do amanhã. Tu és a nossa paz. Tu és o motivo do louvor. Tu és o nosso amigo. Tu és o nosso Pai. Tu és o nosso conselheiro. Louvado seja o Teu nome. Exaltado seja o Teu nome. Nos ajuda, Senhor, a termos prazer de estar neste lugar da presença do Senhor. Nos ajuda, Senhor, a termos saudade do lugar na presença do Senhor. Nos ajuda a termos sede. Nos ajuda a termos necessidade. Nos ajuda a focar os nossos olhos em Ti. Porque eu tenho certeza que se assim fizermos, nós iremos vencer. E o dia que nós formos encontrar ao Senhor face a face, nós pegaremos a nossa pedra com o nosso novo nome. Obrigada, Jesus, por sempre nos dar a oportunidade de recomeçar. Nós Te amamos. Nós Te adoramos, em nome de Jesus. Eu queria convidar